Então, a gente pode começar a conversar da sua carreira jurídica, né? Quando você começou a fazer? Como você fez? Graduação? Você fez mestrado? Não é isso? Sim, exatamente. Bom, eu fiz graduação na UFRJ, Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, sendo que não foi a minha primeira escolha acadêmica, né? E nem a primeira profissão. No ensino médio eu tinha feito curso técnico em Química. É mesmo? Química? Que pulo, hein? Exatamente. Uma mudança bem considerável, né? E entre Química e Direito eu ainda passei por carreira militar, cheguei a ser do Exército, depois da Marinha, e só depois eu fui para o Direito, que realmente é onde eu me senti confortável, onde eu me encontrei e é onde eu estou até hoje. Certo. E nesse percurso todo, você acabou agora trabalhando com algumas questões que são centrais para a história do nosso país. Você, salvo engano, você foi um assessor no período do Mensalão, né? Como é que foi isso? Sim, eu fui assessor no Supremo Tribunal Federal do ministro Joaquim Barbosa, que era o ministro relator do Mensalão, que à época realmente era o caso mais emblemático do Brasil. Lá. Como que alguém que sai do Rio de Janeiro, técnico em Química, adentra Exército e Marinha, de repente virou alguém que está lá no centro do poder jurídico dos acontecimentos de um dos eventos mais importantes do nosso país, que continua, né, tendo um impacto gigantesco no nosso tempo atual? Com certeza. Isso? Bom, eu não sei se tem alguma explicação muito racional para tudo isso, né? E algumas coisas vão acontecendo realmente numa dinâmica e algumas oportunidades da vida são únicas, né? A gente acaba se deparando por alguma razão que Papai do Céu quer e a gente vai se apegando. Mas, à época, eu trabalhava no Ministério Público Federal, que é uma instituição da qual o ministro Joaquim também fez parte. Ele estava procurando alguns perfis, foi buscar nessa instituição, dali saíram alguns nomes, a gente participou de um processo seletivo e, a partir daí, realmente foi a abertura de uma porta para que eu chegasse ao Supremo. Processo seletivo, então. Sim. Tem bastante gente nisso. Eles escolhem ali alguns nomes baseados num determinado perfil. E foi até uma situação pitoresca, porque eu estava de férias quando iniciou essa tratativa para seguir ao Supremo. Aí um determinado procurador da República entrou em contato comigo, perguntou se por acaso eu estava próximo ao centro do Rio. Coincidentemente, naquela época eu estava fazendo pós-graduação e estava indo para um dia de aula, mas obviamente pós-graduação o quê? Em Direito Penal e Processual Penal. Processual Penal. Sim, que eu fiz antes do mestrado. E, obviamente, eu estava com um traje de quem está de férias no verão do Rio de Janeiro. Eu não estava com traje de trabalho, né? Barba sem fazer, enfim, não estava minimamente preparado para ir ao meu local de trabalho. Estava indo para uma aula de pós-graduação num período de férias minhas do trabalho. Mas, coincidentemente, como ela era próxima do Ministério Público, eu falei que já estava perto e o procurador perguntou se eu poderia ir, né? E, para minha surpresa, nesse dia era o próprio ministro que estava na Procuradoria da República, então a primeira impressão não foi lá das melhores, penso eu, né? Ele olhando um potencial candidato para ser assessor dele, trajado daquela maneira que eu estava, enfim. Mas, obviamente, não foi esse o critério preponderante, ainda bem. E dali foi o início de tudo isso. E como que foi? Como é que foi a sua participação no Mensalão? Como que foi se sentir aquela pressão toda, né? Porque tudo foi era um caso extremamente emblemático, né? Até então pairava uma ideia considerável de que era impossível punir algumas pessoas, alguns profissionais ou políticos pertencentes a determinadas categorias, e o Mensalão acabou sendo uma grande mudança de paradigma naquela época. Pelo tamanho do caso, pela quantidade de envolvidos, pela envergadura social, política e econômica dos envolvidos, tudo realmente foi muito diferente, né? O Supremo não estava estruturado à época para aquilo tudo. E o gabinete do ministro Joaquim teve que
se adequar, se adaptar internamente para comportar esse fluxo de trabalho. Então, realmente foi um período de trabalho hercúleo, foi um esforço coletivo dos envolvidos no gabinete, porque também não era só o mensalão que a gente tinha para cuidar naquele momento, tinha todo o restante do acervo. Então, a participação de todos do gabinete realmente foi muito importante. Mas o pessoal que atuava mais na linha de frente na área penal e processual penal realmente teve um desafio gigantesco para realmente chegar ao resultado que é conhecido por todos. Durante esse processo, você estava na assessoria, com certeza todo o grupo passou por um viés de princípios, né? Como eu vou abordar aquela imensidão de provas, né? Algumas são provas, outras não são. Qual foi o princípio que guiou vocês dentro disso? Por que eu estou perguntando isso? Na filosofia e na teologia natural budista, elas são equivalentes nesse ponto, você tem alguns princípios, né? O pessoal acha que o budismo é só uma questão de religião. Não é só uma questão de religião. No século 3, 2 a.C., você teve a primeira vez que o budismo se torna uma força imperial. Depois na China, várias vezes. Forças imperiais, então necessariamente envolve a parte jurídica e a parte política. Então, diversos escritos budistas, comentários, etc., contêm em si princípios políticos, né? Então, eu estou perguntando para você justamente nesse sentido, entende? É necessário que a gente verifique quais os princípios que te guiaram. Esses princípios normalmente a gente chama de Dharma, ou seja, quais são os Dharmas que guiaram esse processo. Mas os Dharmas têm nada a ver com a parte do direito penal. Não, ele tem, porque faz parte da experiência humana. A experiência de estar no mundo, a experiência de ter convívio social, a experiência de estar no convívio na estruturação política de uma dada sociedade, tudo isso é Dharma. Pode não ser Buda Dharma, mas é Dharma. Mas, então, como é que foi quais os princípios do direito penal que guiaram vocês? Além, claro, da doutrina comum, mas a gente está falando com o pessoal, né, que vai escutar aqui, que não é jurista. Né? Sim. Como é que ficaria isso? Uma noção geral, claro, né? Porque se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar 2 meses perfeito. Não vai ter público. Não, realmente, além da parte da inovação, que era um caso muito diferente do que vinha acontecendo na média, as questões de fundo também eram questões extremamente emblemáticas que talvez só o direito não seja suficiente para resolver. Então, realmente é importante adentrar em critérios éticos, morais, para realmente vislumbrar uma solução possível. O ponto principal do mensalão era a corrupção. E corrupção, por si só, tem uma complexidade intrínseca extremamente exuberante no sentido do tamanho do problema. Como que a gente enxerga a corrupção como um problema? Porque, historicamente, o tratamento criminal da corrupção sempre foi algo muito tardio. Sempre tentaram entender que isso era, quando muito, um desvio ético, um desvio moral, a reparação de um potencial dano, a restituição de um bem já era suficiente, mas uma abordagem no campo penal, de maneira mais incisiva, isso sempre foi algo que nunca tentaram enfrentar. Isso eu falo em contexto mundial histórico, da maneira incisiva que a questão deveria ser tratada. E a corrupção ela é um fenômeno de geometria variável. Tem pessoas extremamente pobres, humildes, com baixa escolaridade, que não cedem de maneira alguma a determinadas condutas corruptivas. Agora, por outro lado, tem pessoas extremamente bem posicionadas economicamente, socialmente, conhecedoras dos seus direitos, das possíveis sanções que decorrem da corrupção, e mesmo assim elas se corrompem. Quando a gente olha a falta de parametrização do fenômeno da corrupção, a gente começa a enxergar que isso é uma questão, sim, subjetiva. Tem uma carga subjetiva muito forte. E se nós entendermos que essa carga subjetiva forte, na verdade, faz parte da natureza humana, então, na verdade, ela não deveria ser repelida do modo criminal. E por isso teve esse desenvolvimento, esse desdobramento tardio para enxergar a corrupção com a devida preocupação criminal. Quando a gente traz isso para o contexto brasileiro,
olhando para políticos, empresários, isso tudo fica muito mais perceptível. Sempre houve, intuitivamente, essa ideia de que ninguém vai ser punido nesse nível econômico e social por um crime de corrupção. Então, se a ideia é coletiva, o resultado desse julgamento seria outro, se esses parâmetros não fossem revisitados. Mas, efetivamente, naquela época, teve um entendimento interno de quem realmente estava envolvido no tratamento desse caso, de olhar para esse fenômeno corruptivo e falar, peraí, não podemos apenas ser seguidores ou reproduzir alguns entendimentos que de algum modo acabaram se consolidando no imaginário e nada fazer, porque tem uma gravidade sim, tem repercussões coletivas, os danos sociais que uma corrupção traz são incalculáveis, porém extremamente graves, e realmente temos que buscar uma parametrização ética, moral, principalmente dos servidores públicos, que seja num estándar diferente daquilo que se exige do cidadão comum. Já que eles têm a chave do cofre, né, a população deposita confiança neles através do voto e por aí vai, eles têm sim uma responsabilidade diferenciada. E tudo isso nos ajudou a nortear realmente para onde nós gostaríamos de seguir com aquele julgamento. Então, essa questão da corrupção e incorrupção, ela tem um impacto direto também no tipo de abordagem, ou no tipo de construção ética que a gente adotou aqui, né? Que vem de Aristóteles, vem de Platão. Aristóteles tem um processo fenomenológico que é da corrupção e da geração. Só que quando a gente fala de ética é outra coisa. Né? Não é a questão da impermanência, aquilo que se dissolve pela passagem do tempo. Nós estamos falando de uma corrupção do caráter. E dentro da moral cristã, dentro da ética cristã, a ideia de uma alma imortal conduz para uma ideia de uma corrupção e uma incorruptibilidade que se alia à soteriologia, que se alia à salvação. Então, no final das contas, aquilo que estava sendo julgado no mensalão vamos dizer assim, se alinha com uma questão ética cristã, de corrupção e incorrupção, né? Que, de certa maneira, acaba influenciando a lei. Você tem os dispositivos legais que punem aquilo que é corruptível no sentido moral ou ético. Certo? Agora, como que ficou nesse momento, como você mesmo colocou, a questão da humanidade das pessoas? Né? Seres humanos são seres do tempo, eles têm desejos. Tendo desejos, eles são passíveis do quê? De uma moral que não acontece de acordo com o que deveria ser, mas acontece diante dos desejos que eu tenho. Se for um desejo individual, como você colocou, subjetivo, pode ser uma subjetividade de grupo. Ou seja, tem um eu, uma identidade no grupo, que diz assim, nós vamos fazer isso para beneficiar os nossos. Vamos dizer assim, no prejuízo da maioria. Certo? Então, o problema da corrupção seria o quê, afinal de contas? Se você tem um impacto, como você falou, é incalculável, mas é punível. Né? Então, como? Porque, assim, qual é o problema da corrupção, afinal de contas? Quem é que vai sofrer com esse processo da corrupção? Porque, olhando de longe, a gente não consegue enxergar muito bem dentro da imensidão do aparato governamental. Por que alguma corrupção aqui, que vai trazer uma série de benefícios aqui, tem que ser punida pelo direito, sendo que vai beneficiar um monte de gente desse lado? Como que vocês lidaram com essa questão do tipo balança? Olha, eu tenho corrupção aqui, mas aqui melhor. Mas eu não posso permitir que isso aqui aconteça. Por quê? Porque desse lado aqui, saindo a menor ou prejudicado, vai ter outros impactos aqui dentro. Como vocês chegaram nessa conclusão? Realmente, é um desafio gigantesco. Mesmo porque a própria definição do que é corrupção é igualmente complexo. E quando a gente leva isso para o campo jurídico, normativo, basta ter uma lei para dizer efetivamente o que é e o que não é corrupção. Apesar de que a própria iniciativa da lei ela vai trazer também todas as imperfeições de quem propôs essa lei, de qual segmento aquele proponente representa e por aí vai. Tem exemplos clássicos de corrupção que hoje a gente não enxerga mais como corrupção. Assim, as chamadas custas processuais ou judiciárias, a gente sabe que para
ajuizar uma ação, quem não faz jus a uma gratuidade de justiça tem que pagar custas. Sim. E lá atrás, Grécia, Roma Antiga, existia uma corrupção, um pagamento de propina para os magistrados, que o magistrado não era quem julgava efetivamente, mas ele era o administrador da justiça, para que ele ou direcionasse para um julgador mais propenso àquela causa, ou furasse a fila. E isso ficou tão generalizado que optaram por converter essa propina em taxa judiciária, em custas processuais. Então vejam, uma prática reiterada, corruptiva, em algum momento viram uma vantagem nisso e institucionalizaram. E a gente traz isso até hoje, com uma outra roupagem. Então, essa definição do que realmente é melhor coletivamente, quando a gente olha para a corrupção, isso fica muito claro. Porque os personagens diretamente envolvidos no processo de corrupção ou no fenômeno da corrupção, o benefício pessoal deles é indiscutível. Alguém ganhou uma propina ou uma vantagem indevida qualquer e o outro vai se beneficiar de uma contrapartida daquilo que foi dado. Agora, e os demais que não fazem parte desse episódio? Imagine alguém que vá até um cartório solicitar um documento qualquer. Aí quem está atendendo diga que o prazo para emitir aquele documento é de 60 dias. Mas a pessoa tem urgência. E por conta disso, aquele servidor ele sinaliza que, se for diante de uma propina, ele vai apresentar num prazo menor, ou até na hora. Me paga o famoso cafezinho aí que eu te entrego a certidão na hora. Para alguns, vão olhar e falar, olha, houve até uma melhora na efetividade da prestação de serviço, porque algo que era para ser feito em 40, 60 dias foi feito na hora. E há quem sustente, tem a teoria aí da graxa sobre rodas, que fala, olha, funcionou, melhorou, mas melhorou só para aqueles dois. E os outros que estão na fila aguardando a certidão, que não tiveram condições de pagar aquela propina. Então talvez o prazo para todos os outros, que era 40, vai passar para 60, vai passar para 90, porque tem outras pessoas entrando na frente da fila, mediante propina, para se beneficiar daquela prestação de serviço público que deveria ser indistinta. Quando a gente olha um recorte pequeno como esse, já fica muito claro que tem uma vantagem direta para os envolvidos e um prejuízo brutal, incalculável para todos os demais cidadãos, os que já estão na fila e os que potencialmente virão para essa fila. Quando a gente olha para o mensalão como um todo, isso tudo também fica muito claro. Porque um recurso público que acaba sendo convertido em propina, imagina, uma licitação que propositalmente passa a ter um valor maior justamente para ter um cashback em forma de propina para alguém. São verbas públicas que foram gastas desnecessariamente, de maneira majorada, para ter esse cashback, que está deixando de ser qualquer outra utilidade pública. Aquele dinheiro que saiu por um lado está deixando de virar merenda escolar, de remédio na rede pública, pavimentação, iluminação, qualquer outra coisa que seja de interesse público. Então, fica muito fácil a gente identificar que dentro dos processos corruptivos tem um processo de individualização muito forte, algo egoístico, sim, em prejuízo da individuação, que seria aquele fenômeno de extrair o melhor de cada indivíduo, mas para o bem da coletividade, não limitadamente para o bem próprio. Então, olhando como um todo, o mensalão, que é o nosso pano de fundo, fica claro o quão nocivo são os desdobramentos que essas condutas provocam, principalmente em nível coletivo. Então, tendo esse parâmetro, esse norteador, aí fica bastante razoável para realmente avançar bem na condução do feito, para entender onde que estão os problemas, onde que algo merece reprimenda e por aí vai. Então, essa é uma questão bem interessante, né? Porque vocês usaram um parâmetro que está ligado muito à justiça social. Né? E esse parâmetro, ele acaba conversando com uma tradição cristã de 2000 anos, né? que relaciona o bem, qualquer tipo de bem, a uma finalidade que puxa para si. E essa finalidade seria Deus como sumo bem.
Você tem toda uma questão de teoria medieval, de Tomás de Aquino, de justiça e etc. Por que eu estou falando de Tomás de Aquino? Porque nós tivemos aqui até o século XIX o tomismo dominando o cenário brasileiro e a cultura brasileira, a identidade brasileira a partir de 1930, só que você tem um pouco de diferenciações, mas continua muito forte aqui. Sim. Você fez seu mestrado em Portugal. Exato. Em Portugal nós temos a Universidade de Coimbra que empurra a questão toda do pensamento tomista reacionário em relação à modernidade aqui no nosso país até o final do século XIX. E isso é interessante porque, para além de qualquer julgamento de deveria ou não deveria, isso forma a nossa identidade. No momento que isso forma a nossa identidade, nós temos uma certa noção de realidade que diz assim, aquilo que é incorruptível é melhor do que aquilo que é corruptível. Aquilo que é o bem coletivo é superior ao bem individual. Se vivêssemos, por exemplo, na Inglaterra, isso é outra coisa. Porque aí você usa referenciais da filosofia utilitária e aí ou empírica, e aí começa a mudar um pouco a questão. Mas aqui no nosso país nós temos uma forte base tomista. Rio de Janeiro, a PUC do Rio de Janeiro foi uma das principais que fundamenta isso ao longo da história. Outros centros também, como a Universidade de São Bento, aqui em São Paulo, etc., também fundamentam a questão do pensamento. E outras faculdades também, né? Paraná e outras. Né? Mas você fez seu mestrado em Portugal. Né? E isso fala muito. Por quê? Essa questão do bem que chama para si, da inclinação que todo ser humano tem para o bem, também fala, dentro do budismo, com a questão de natureza búdica. Né? Então, todo ser humano tem uma natureza de cognição, e essa cognição pode ser trabalhada tanto que ela atinge o máximo do amadurecimento. Isso é teologia natural. Né? Isso não é uma teologia revelada. Agora, na teologia revelada cristã, nós temos algo que é muito mais impactante, que é a questão de um Deus que se transforma em ser humano, assume a sua mortalidade, nós estamos no Natal agora, então o tempo do advento é esse, e que vai julgar todas as pessoas. Então nós temos toda essa questão de fundo cultural, de as minhas ações impactam a minha salvação. E no budismo não tem essa salvação revelada, você tem um amadurecimento seu em função do bem coletivo, que pode se dar rapidamente, como se pode dar durante ao longo de muitas vidas, a partir do tempo circular, etc. Na tradição cristã não tem. Há uma urgência, que eu acredito que vocês estavam participando dessa urgência de verificação de provas, etc. Todo o nosso processo tem prazo. Sim. Ele tem que ser cumprido. E vocês têm que cumprir o prazo e ainda levantar as provas daquele prazo, um prazo suficiente para julgamento. E depois que você entra com o processo, novas provas, fica muito complicado de trazer, a não ser que seja algo extraordinário, o juiz tem que julgar e tudo dentro do tempo. E agora nós estamos vendo dentro de um tempo em que você é o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como você se sente agora de novo numa pressão dessa? Bom, deve ter alguma razão para eu ter participado de alguns eventos emblemáticos jurídicos, né? Aqui no Brasil, né? Culturalmente, você está falando do cristianismo, essa razão é logos, né? Sim. E aí, por isso você falou Papai do Céu no começo, né? Você está falando de uma razão, de uma providência divina, né? Que é da nossa cultura, sem dúvida. Né? Como Exato. Você se sente dentro disso? Bom, acho que os desafios eles estão aí realmente para serem devidamente enfrentados e por aí vai. Essa questão envolvendo o ex-presidente naturalmente tem um aspecto político interessante, mas a preocupação, pelo menos da minha parte, a preocupação preponderante, realmente é em relação aos aspectos jurídicos. Eu tento não... julgamentos de valor sobre a pessoa. Exato. Né? Então, nós temos um regramento próprio que tem que ser seguido indistintamente, sem olhar para a figura A ou B, e a gente tem percebido, sim, alguns exageros, alguns descumprimentos por parte daqueles que deveriam ter o dever de zelar para tentar buscar um julgamento justo, adequado, por uma autoridade imparcial. Tudo isso realmente me causa muito estranhamento, muita angústia, quando eu percebo que as regras realmente não estão sendo cumpridas, por razões que extrapolam por completo qualquer tipo de análise jurídica. Então, em relação a essa pressão, como você disse, eu acho que isso é inerente à minha atribuição, à minha função, e eu acho que
se algumas situações passam na nossa vida, a gente tem que enfrentar, sim, de maneira digna, honesta, corajosa, leal, quando for necessário, para realmente sair dessa situação da maneira mais honrosa possível, sem apenas absorver a parte negativa dessa pressão. É realmente ver que são casos grandes, que eu tive a oportunidade, de algum jeito, estar presente e agir de maneira correta, digna, ética, moral, para ter um proveito social, coletivo adequado, talvez deixando algum tipo de legado positivo em busca daquilo que algumas pessoas entendem como justiça, que a gente sabe que também é outro conceito extremamente espinhoso. Né? Espinhoso, complicado, pantanoso, exatamente. Exato. Agora, daquilo que estão comentando sobre o nosso ex-presidente, a questão da pandemia, ela está em pauta? Das decisões que foram tomadas durante a pandemia, está em pauta isso? Ele está sendo acusado de alguma coisa? Não, especificamente nesse pacote atual de demandas que estão no STF, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, diretamente relacionado a condutas de pandemia, não. Mesmo porque a pandemia era um período extremamente lacônico. Ninguém sabia ao certo se alguns ciclos iriam acontecer de maneira mais rápida ou não. Eu lembro que reiteradamente falava, não, vai ter bloqueio só por 3 meses, só por 6 meses, aí depois passou para 1 ano, e ninguém ainda sabia ao certo qual era o comportamento da Covid, como que as pessoas iriam reagir, se a questão era só para grupos de risco, enfim. Talvez daqui a alguns anos, quando alguém observar a pandemia como um episódio histórico, pode ser que todos estejam certos e todos estejam errados ao mesmo tempo. Porque essa... Hipoteticamente, tal coisa é impossível, você sabe, né? Exato. Exato. Então, pois é. Mas juridicamente... Juridicamente, quem olhar os critérios de escolha que tinham à disposição naquele momento, talvez acertaram, né? Mas depois que a situação passa, aí a gente olha de trás para frente e fala, não, errou. Aí fica fácil. É uma causalidade positiva, de novo. Exato. Que nós estávamos discutindo aqui antes de começar o podcast. Sim, exatamente. Intercrimes versus karma. Exato. Cronologicamente, o que se sabia em cada momento para nortear algumas tomadas de decisão. Porque depois que tudo se consuma, aí fica fácil olhar para trás e falar, esse fez certo, esse fez errado, esse poderia fazer diferente. Mas... especificamente em relação à pandemia, nesse conjunto principal, não. Falando nisso, de Alexandre de Moraes, nós tivemos um caso, e continua um caso, com os Estados Unidos, a potência norte-americana, o Elon Musk, e uma questão de soberania nacional. Como que você está vendo essa questão? E esse excesso de confiança no Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, isso incomoda, né? Porque a gente sabe que parece um pouco... extremada demais essa confiança. Como você vê? Sim. Bom, aí nós temos que conjugar vários aspectos que são extremamente relevantes. Né? Tem sim soberania nacional, isso tem que ser observado, nós temos uma Constituição que trata muito bem disso, e até dentro de um contexto normativo internacional, mesmo tendo tratados, convenções, onde os países signatários aderem a um comando maior que não seja só oriundo da sua legislação interna, ainda assim a soberania ela é conservada. Mas por fenômenos como a globalização, a transnacionalização de delitos, né? Hoje é muito comum uma pessoa estar na Austrália, aí invade um computador no Brasil, porém se valendo de servidores da internet que estão na Coreia do Norte para pegar uma senha para entrar no banco na Suíça. Tudo muito descentralizado e transnacional, de modo que tem que ter sim uma conjugação de esforços transnacional também para coibir algumas práticas. E a internet acaba potencializando também isso. Quando a gente olha para algumas plataformas, algumas redes sociais, esse caráter transnacional de algumas condutas ganha muita força. E aí nós temos que tentar encontrar um ponto ótimo, né, de máxima eficácia,
que realmente proteja a soberania de uma nação, mas que ao mesmo tempo também permita a utilização de outras vias, outros direitos, outros mecanismos transnacionais que também sirvam para atender alguns interesses. O tráfico internacional, por exemplo, se não tiver um esforço coletivo, como que a gente faz? Um criminoso que pratica um crime em um país e vai para o outro. Se a gente se limitar a olhar pela ótica da soberania, nada disso vai ser possível. Esse tipo de combate, de prevenção em nível internacional, transnacional, necessariamente perpassa por algumas mitigações de soberania. Se a gente eleger alguns direitos como absoluto, me parece que a solução não fica muito adequada, desprezando-se a efetividade de alguns outros mecanismos. As redes sociais eu acho que clamam um pouco por uma abertura um pouco maior desses aspectos internacionais para arrumar melhor essas normas que vão reger tudo isso. Em especial, quando fala do Elon Musk, bom, aí a gente fala de dinheiro, a gente fala de situações sociais, a gente fala de uma íntima relação do capital com a nação que é a maior potência militar do mundo. Ele agora, ao que tudo indica, vai ocupar um cargo de destaque no governo do Trump, ou pelo menos vai ser um colaborador extremamente ativo. Está indicando para isso. Exato. E talvez dentro desse contexto, até por alinhamentos ideológicos de direita, algumas situações podem parecer mais favoráveis para alguns outros grupos. Tem a questão do Milei também aqui na Argentina, enfim. Você nem me fala, isso é outro. Que apresentou aí alguns resultados favoráveis de inflação, está sendo muito festejado, mas também tem um aumento da pobreza. Então, como que a gente equaciona todos esses institutos para extrair a máxima efetividade de todos eles? Então, essa questão Trump, Musk, soberania nacional, plataformas, eu acho que ainda é necessário caminhar um pouco mais, principalmente em nível internacional, para encontrar um ajuste adequado, que não cause ruínas para a soberania nacional, mas que também não inviabilize alguns mecanismos internacionais que são necessários para tudo, para a comunicação, para a divulgação de informações, para apontar para eventuais abusos que possam estar acontecendo em algumas localidades e também para permitir, sim, prevenção, combate em nível internacional, porque tem algumas mazelas, principalmente eletrônicas, que combater também só num cenário interno, só com normas internas, me parece que não tem nenhuma efetividade. Então, falando de efetividade e da questão da produção de realidades a partir das normas e a partir de uma orientação política, né, ou políticas. Durante a fase do julgamento do Lula, o atual presidente nosso, falando do ponto de vista estritamente jurídico, todo mundo sabia que fez direito, que não tinha prova suficiente para ele ser condenado. Ele foi condenado. E agora nós estamos vendo uma pressão similar em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que há uma possibilidade também, sob a perspectiva jurídica, de uma impossibilidade de condenação e uma fabricação para que ele seja condenado. Ou está blindado, isso não vai acontecer? Como que você enxerga isso? É claro que é uma colocação meio de aposta, né? Não dá para saber. Você vai ter que lidar com isso, né? Com certeza. Bom, fazer qualquer tipo de prognóstico nesse sentido seria exercício de futurologia, né? Sem dúvida. Mas aí é meramente intuitivo. Pois é, esse é o ponto que eu queria que você chegasse. Sim, assim, é algo de feeling mesmo. Se me pedir qualquer embasamento que justifique esse meu raciocínio, eu não vou apresentar. É impossível. É feeling mesmo. É feeling. Mas me parece que o judiciário, principalmente o Supremo, que é o órgão de cúpula, né, do nosso judiciário,
ele tem sim protagonizado alguns movimentos que estão norteando os rumos dos demais poderes e, consequentemente, da nação. Me parece que o Supremo se incomodou um pouco com a continuidade de um determinado grupo político no poder. E, por conta disso, ele começou a intervir mais incisivamente em algumas situações sociais e políticas para ter alguns resultados que não permitisse a continuidade de determinados grupos no poder. Aí a gente consegue fazer alguns recortes um tempo mais contemporâneo para cá, para também não nos alongarmos muito. Mas vejam, o Supremo teve uma atuação direta no impeachment da Dilma. A gente sabe que impeachment, o julgamento em si, a votação é feita no Senado, porém sob a presidência do ministro do Supremo, do presidente do Supremo. Vários recursos ou ações mandamentais foram apresentadas no Supremo à época para demonstrar que as tais pedaladas na verdade não constituiriam os tais crimes de responsabilidade que são os necessários para ter o impeachment. O Supremo, ao não aderir a esse tipo de linha de abordagem, ele está abrindo portas para que o processo de impeachment continue como um todo. Então, não deixa de ser um fiel da balança. Ele poderia, através do acolhimento de alguma via mandamental, de índole constitucional, falar, não, aqui realmente não tem crime, tem um abuso aqui naquilo que está sendo feito no legislativo, na condução do impeachment. Teria alguns meios. A situação seguiu. Após o impeachment, que aí houve essa ruptura de continuidade. Vem a gestão Temer, depois vem a gestão Bolsonaro. Ao que tudo indica, o Supremo vislumbrou a possibilidade do grupo político do Bolsonaro, ou ele de per si, de ser reeleito. A experiência anterior do Supremo com outro grupo político de continuidade não foi das melhores, porque o protagonismo naturalmente passa a ser do executivo. E o judiciário, talvez historicamente, ele tenha algum ressentimento de não ser protagonista. Porque se a gente analisar historicamente, da Revolução Francesa para cá, a gente tinha a figura do soberano, que concentrava todos os poderes, mas que a gente olha mais com uma carinha de executivo. Depois da Revolução Francesa, o legislativo acabou ganhando um protagonismo, fazendo leis justamente para limitar aquele poder do soberano. E o judiciário sempre acabou ficando meio escanteado, porque um executa, um faz a lei e o outro só interpreta. É como se o outro fosse um árbitro ali de futebol que fica mediando os outros poderes para deixar tudo adequado. Para ele ter esse protagonismo, ele precisa sim invadir um pouco os outros poderes e também mexer nas peças do tabuleiro. Certo. Aí foi o que ele fez nesse recorte de impeachment. Depois, quando ele vislumbrou que provavelmente o Bolsonaro seria reeleito, ele trouxe o Lula de volta, reconheceu nulidades no feito que já tinham até sido submetidas, de algum modo, à própria apreciação, e anos depois que ele foi reconhecer isso. Então, trouxe um player de volta que, na visão do Supremo, seria um personagem suficiente para evitar a continuidade da outra figura no poder. Me parece que hoje, como o ex-presidente Bolsonaro está inelegível, mas ainda tem recurso pendente no Supremo em relação à inelegibilidade, está sob a relatoria do ministro Fux, me parece que se o Supremo perceber que o atual grupo político poderá se manter, na próxima eleição vai ser eleito ou o presidente Lula reeleito ou algum sucessor dele, pode ser que o Supremo faça o que fez trazendo o Lula de volta, trazendo o Bolsonaro de volta. Existe essa janela de oportunidade, tem recurso pendente. E está lá guardado. O timing disso, não sei. Aí é o Supremo que define. Mas pode ser que, para continuar dentro dessa linha de protagonismo, desestimulando e até mesmo impedindo
que alguns grupos continuem no poder por muito tempo, eu não duvidaria do Supremo fazer mais alguma manobra para trazer de volta alguns players meramente com o intuito de impedir a continuidade de algum grupo no poder. Certo. Então, na verdade, o que nós temos aí dentro, voltando à nossa questão de princípios, nós estamos diante de uma política que tem alguns objetivos, sem dúvida alguma, mas não tem o problema de jogar com interpretações ou com hermenêuticas capazes de modificar decisões. Algo que Sócrates, Platão e Aristóteles acho que teriam um problema de entender. O Supremo é muito titubeante. Se a gente analisar, por exemplo, competência por foro, por prerrogativa, se a gente pegar um recorte de 2018 para cá, o Supremo já mudou o entendimento 4, 5 vezes. Então, isso é casuístico? Por qual razão tem essas mudanças de orientação? Será que isso não faz parte dessa estratégia que eu falei para ir moderando? A gente quer alguém debaixo do guarda-chuva de julgamento do Supremo ou a gente quer do lado de fora? E isso fica mudando de acordo com o alvedrio dentro de alguma... Você sabe que o pessoal, quando vê isso, né, começa a perceber, a população em geral começa a perceber esse problema, começa a entrar para o lado das teorias de conspiração, né? São grupos que querem dominar. Sim. E, na verdade, eu acho que tem ali dentro, sem dúvida, alguns grupos que estão pensando na realidade, mas me parece que não de uma maneira tão positiva ou no sentido de causas e condições, vamos controlar causas e condições, mas me parece que está, como você colocou, sendo guiado por interesses, né? E esses interesses estão ligados a, sem dúvida alguma, capital financeiro, controles geopolíticos de manutenção de vantagens, né? E quando você observa isso, como advogado, como alguém que participou das questões de mensalão e assim, como você vê essa orientação do STF em relação a esse tipo de política jurídica, né? Como que você observa isso? É possível você voltar e ter um modelo de fato? Ou então nós estamos diante de uma flexibilidade que é como se fosse água. Se você tiver algo quadrado, você coloca, fica quadrado. Coloca água em algo redondo, fica redondo. Como que você vê isso? Bom, Supremo é uma questão muito complexa quando a gente fala aqui do Brasil. Primeiro que o órgão em si ele já tem uma formatação multitarefas, né? Ele é a Corte Constitucional, mas também tem feitos originários, tem feitos recursais, tem difuso, tem concentrado. Enfim, é uma dinâmica complicada. O órgão em si, se a gente olhar para a Constituição e como que a Constituição atribui algumas competências para o Supremo, isso por si só já causa um estranhamento sistêmico de concentrar tantas coisas debaixo das asas de 11 ministros. E quando a gente olha para esses 11 ministros, aqui no Brasil, há muito tempo, tem ministros de vários perfis. Tem ministros que se dedicam exclusivamente à magistratura, tem ministros que viram empresários, criam segmentos educacionais, são fazendeiros, enfim, tem familiares que advogam, tem uma série de situações espinhosas que interferem principiologicamente no funcionamento da justiça. Ministros que julgam feitos de escritório que um familiar próximo trabalha. Será que isso não vai ter nenhuma influência? Aqueles que se voltam para a parte educacional, por exemplo, e começam a celebrar contratos com a administração pública por dispensa de licitação, mas no final das contas se valem do prestígio da condição de ministro. Será que isso também não interfere no processo decisório que aquele ministro vai passar em algumas causas? Então, me parece que primeiro nós deveríamos pensar exatamente nos requisitos que uma pessoa deveria ter para ser ministro e mais, quais atividades, quais tarefas ela pode acumular com o exercício da função de ministro. Porque aqui no Brasil essa permeabilidade exagerada
Me parece que isso acaba colocando os ministros numa zona de interseção com alguns segmentos que ele não deveria interagir para o bem da sua função judicante, dentro de imparcialidade, equidade e por aí vai. Então, essa é uma questão muito interessante, né? Porque nesse critério de imparcialidade, equidade e outros, eu acredito que existe também um critério de humanidade ou de compaixão aí dentro. Uma das coisas mais interessantes que eu tenho notado observando, né, os movimentos sociais, era na época Dilma, Lula, Bolsonaro, você tinha polarizações. E essas polarizações tendem a atacar os outros e se defender o máximo possível, certo? Né? E quando inverte o jogo, como é agora, né, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, etc., as pessoas que clamavam por uma compaixão agora atacam de uma maneira cruenta. Na época era a mesma coisa, né? Clamavam por uma excessiva condenação do presidente Lula naquele período. Ou, como aconteceu, vamos colocar um impeachment na Dilma, vamos tirar ela fora, né? Como se isso fosse resolver alguma coisa. Mas a rede da corrupção, ela simplesmente substitui os seus atores. É como se fosse um tabuleiro de xadrez. Eu retiro e coloco outra peça lá, acabou, o meu ponto, né? Então, você participando desse processo todo, ao longo de uma continuidade, como um do grupo de protagonização dessas decisões, como que você vê esse processo de substituição da corrupção? Eu tiro alguém, entra outro, a malha fecha em cima de novo, a rede absorve aquilo e a rede continua sendo corrupta. Como você vê isso? É possível, em outras palavras, corrigir esse fluxo todo? Olha, é possível, mas não é fácil. Inclusive, eu enfrentei exatamente esse tema na minha dissertação, no mestrado, assim, até uma proposta ousada, que a corrupção, com contextos concretos, com provas históricas, arqueológicas, jurídicas, a gente consegue identificar ela sistematizada como fenômenos recorrentes há pelo menos 7.500 anos. Então, a gente também pensar numa solução mágica, principalmente via lei, bota isso na lei, aumenta a pena. Isso, criminaliza que dá certo. Pois é, a gente tratar de um fenômeno que está se consolidando e se aperfeiçoando há 7.500 anos com uma letra de lei, me parece que é tratar de maneira muito rasa algumas situações. A gente pode pensar em algo, sim, mas assim como a corrupção é algo transgeracional, a solução também tem que ser transgeracional. A gente não vai conseguir virar a chave agora. Então tem que passar por educação, questões de desigualdade social para realmente nivelar melhor, questões de alimentação, de formação do cérebro, que é justamente onde a gente consegue ter um senso crítico do que é proibido, o que é permitido, fazer essa concatenação de ideias para saber o que é lícito, o que é ilícito, sensação de medo, sensação de conforto em algumas práticas. Tudo isso tem que ser realmente revisitado quando a gente olha para a corrupção. Me causa algum estranhamento quando a gente percebe as pessoas agindo de maneira meramente conveniente, escolhendo lados, e quando ela olha para o mesmíssimo problema, ela adota posturas diferentes a depender do lado para onde o problema está apontando. Tem algumas questões, sim, que aconteceram na Lava Jato que são muito semelhantes às que estão acontecendo agora, por exemplo, nos casos no Supremo envolvendo o Bolsonaro. Mas as pessoas não respondem da mesma maneira meramente porque elas estão em lados diferentes. Enquanto as pessoas estiverem se posicionando meramente por conveniências pessoais, políticas, não vai ter como a gente resolver ou pelo menos mitigar a corrupção. Ela só vai ficar mudando de lado, de acordo com essas conveniências. Me parece que falta um pouco, principalmente aqui no Brasil, de amadurecimento ético em termos sociais, em termos coletivos, para que realmente as pessoas olhem para alguns problemas com um olhar minimamente de neutralidade, para que ela realmente saiba definir o que é um problema que mereça ser combatido ou não.
porque hoje ela só entende que o problema é quando alguma coisa está do outro lado e não com ela. O mensalão, ele teve um aspecto muito positivo quando do julgamento, mas na sequência, o próprio Supremo, nos embargos infringentes, ele começou a desmontar várias coisas. E não gerou um legado positivo tão relevante como se imaginou em um primeiro momento. Teve, sim, uma parte pedagógica, porque alguns segmentos até então intocáveis viram, sim, que podem ser condenados, cumpriram pena e por aí vai. Mas outros, com o passar do tempo, a coisa se esvaiu. O legado não foi tão positivo. Você falou agora há pouco de pandemia. Existia uma expectativa que na pandemia, coletivamente, houvesse, ou haveria, né, uma melhora do ser humano para com a coletividade. Em um primeiro momento isso começou a acontecer, mas depois as coisas começaram a ser vistas quase que como uma tábua de salvação e muitas pessoas acabaram revelando o seu lado mais egoístico possível. Então, quando nós imaginamos que coletivamente iria melhorar, iria ter um engajamento, uma adesão social maior, isso aconteceu até um determinado patamar e depois parece que houve um regresso. Enquanto nós estivermos enfrentando esse tipo de situação titubeante das pessoas que não conseguem ou não querem enxergar objetivamente algumas questões como problema a ser tratado, mas da mesma posição, a gente vai ficar realmente com uma situação muito descontrolada. Pois é, você sabe que essa situação que você colocou da pandemia, logo na sequência, se esperava de fato que uma onda empática fosse tomar as pessoas, né, dentro de um viés de compaixão, que iria se olhar para a mortalidade que ocorreu. Só que no Brasil são 700 mil mortos, pelo menos por cima, sem contar realmente de fato o que aconteceu. Contagem oficial. Isso. Né? E aí na sequência você vê, não acabou a pandemia, você tem Rússia entrando em guerra com a Ucrânia. Você fala assim, o que está acontecendo? No meio da África, mais guerras. Depois você vê Burma, um estado budista, perseguindo muçulmanos e tirando todo mundo de lá de dentro. E assim como você, nesse sentido, eu tive a oportunidade de estar junto com eles, entendeu? De sentar junto com eles no International Buddhist Confederation e conversar com eles e sentir o clima, como é que é. Sem dúvida, são monges Theravadas que querem melhorar, mas eles assumem posições políticas radicais e com essa radicalização grupos enormes de pessoas sofrem danos inimagináveis, como ser expulso do seu país e passar por uma posição de quem sou, qual é a minha identidade, fome, sede, desamparo, né? E depois, por fim, nós temos agora aquele show de horrores a céu aberto, midiaticamente todos os dias passando, que é Palestina e Israel. Num convite a uma terceira guerra mundial, né, com atores gigantes como Brasil, China, BRICS, etc., trabalhando para tentar diminuir um pouco a agressividade que está acontecendo ali dentro, aqueles crimes enormes que estão acontecendo. Como você bem colocou, e aqui no nosso país nós estamos diante de uma situação de julgamento, se houve uma tentativa de golpe, se houve de fato uma tentativa de agora uma tentativa de, vamos dizer assim, assassinato, entre aspas, né? Assassinato de líderes políticos nossos, né? E você está no centro disso. Então, a gente começa a se questionar, onde está a compaixão dentro disso? Onde está a mentalidade do ser humano que se volta para o bem coletivo, para os princípios da justiça social? Não tem nada a ver com uma posição política de esquerda ou de direita, ela é da tradição cristã. Ela tem pelo menos 2000 anos. Ela está aquém da teorização entre direita e esquerda. Né? Então, é algo assim que a gente fica pensando, mas o que está acontecendo com o nosso povo? Né? Será que é uma cultura que nós estamos vivendo de abandono dos princípios fundamentais do cristianismo, da utilização ou de uma instrumentalização manipulada do cristianismo que transforma as ideias de Jesus de Nazaré como sendo aquilo que identifica o ser brasileiro, mas que deixou de identificar o ser brasileiro. O ser brasileiro se identificou tanto com políticas econômicas que ele acabou abandonando a ideia de salvação.
né? No campo budista, a gente observa isso falando assim, mas onde está a humanidade da pessoa? Então, e aí você vê essa situação tão assim gritante, como você mesmo colocou, né? De pessoas mudando de lado, usando critérios, você fala assim, mas está acontecendo, você fala uma coisa, você... Né? Mas o bom é que você pensa na esperança, sem dúvida. É possível mudar. São 7.500 anos, mas é possível. Eu acredito, de verdade. E até na minha posição também mais na parte acadêmica, né, lecionando em graduação, em pós-graduação, eu continuo acreditando nas pessoas. Eu não sei até que ponto houve uma verdadeira evolução das pessoas em termos de consolidação ética, moral, ou se o próprio processo civilizatório traz um processo de desumanização agregado, à medida em que a gente impõe algumas características civilizatórias para facilitar ou propiciar a vida em sociedade, às vezes a gente acaba retirando também alguns elementos que são inerentes ao ser humano. O ser humano nasce nu. Quando você fala para usar uma roupa porque socialmente é adequado, isso não deixa de ser um entrave àquele estado de natureza que ele tinha antes. Quando algumas pessoas falam que alguém tem que estar, sei lá, perfumado, isso acaba retirando o odor natural que as pessoas tinham. Então, tem um conflito civilizatório e humanístico nisso. Não sei se isso eventualmente provoca um represamento de recalque no ser humano que, de algum modo, ele vai chegar em determinados momentos e vai querer desaguar isso tudo por conta de algo que talvez nem ele saiba por quê, mas meramente porque chegou a um determinado limite. Mas, ainda assim, me parece que crescemos, estamos caminhando bem e é possível ajustar algumas variáveis, alguns pontos para realmente otimizar essas características. Eu continuo acreditando muito ainda nas pessoas. Senão também nem faria sentido eu estar em sala de aula, eu estaria falando do quê, para quem, com qual finalidade. Então eu acho que tem saída assim. Começando pela educação, para realmente conscientizar as pessoas que não é uma partida de Fla-Flu, ela não tem que escolher um lado, ela tem que escolher o bem, tem que escolher a paz, é isso que ela tem que pensar, são nesses ideais, e não se comportar tal como o homem primitivo, que tudo era sobrevivência e que necessariamente no dia a dia ela tem que matar alguém para estar vivo. E esse matar, não no sentido de morte biológica, mas em outros aspectos, em aspecto biográfico, sentimental, trabalho. Não é só isso. Eu acho que o ser humano pode mais. Essa sua posição é muito interessante porque ela acaba conversando muito bem com as duas tradições, né? Tanto o cristianismo quanto o budismo, né? Mahayana. E no lado do cristianismo, provavelmente com a teologia católica de Tomás de Aquino. Por quê? Na teologia católica de Tomás de Aquino, nós temos a graça cooperante. À medida que você cultiva virtudes, como o amor, a bondade, a disciplina, né? O cuidado com o outro, que é chamado de compaixão ou misericórdia, né? Santo Agostinho dizia isso, São Tomás de Aquino também, é a principal virtude natural humana. Quanto mais você conserva e pratica isso, mais você recebe uma tal de graça cooperante, que é uma espécie de força que você é capaz de transmitir isso para as pessoas. No lado budista, nós temos um conceito chamado de punya, ou mérito, que é a mesma coisa. Quanto mais você cultiva esse lado bondoso do ser humano, lado disciplinado, esforçado, que tem como centro a empatia ou a compaixão, ou seja, a verificação de que o outro sofre, eu preciso fazer alguma coisa para retirar o outro do sofrimento, você também adquire essa força, que é capaz de influenciar aquilo que está em volta. Max Weber depois vai dizer que isso aí é tudo uma mentalidade mágica. Mas me parece que o Weber errou. Por quê? Não é mágico. Muito pelo contrário, é extremamente humano, ligado à questão simbólica e à questão da presença do ser humano. Quando ele consegue chegar nesse nível de cultivar coisas, valores, né, seus valores morais e éticos,
num ponto aonde ele influencia os outros. Ele é capaz de transmitir isso só pela sua presença. Uma presença, claro, que passa pela cognição, como você disse, que passa pela intuição, mas que é uma presença, e esse termo é tanto português quanto sânscrito, santa. Né? A palavra santa ela é uma das características do Nirvana. Quer dizer paz, pacificar. E é o que a gente precisa no nosso tempo, paz. Mas não paz no sentido negativo, mas paz construída, paz no sentido positivo. Né? Sabe que esse semestre eu estava dando aula com a professora Silene Vitor. E ela trabalha muito essa questão da paz positiva, do desgaste da compaixão. Foi uma aula no programa de doutorado. Eu dou aula na Universidade Metodista de São Paulo, no programa de Ciência e Religião, no programa de pós-graduação, né, na parte de doutorado. Então nós tivemos essa disciplina junto, nós dividimos a disciplina. Eu aprendi bastante coisas com ela em relação a isso, né, que está me lembrando muito aí do que você está dizendo agora. No viés ocidental, sem tocar no budismo, sem tocar no catolicismo, já se pensa essa questão da paz positiva. Uma paz positiva capaz de construir, que traz essa esperança. E que trabalha a questão do resgate da compaixão desgastada. Né? Uma reformulação da compaixão. Me parece que essa sua posição está ligada a uma reformulação da compaixão, uma reformulação da esperança. Né? Quando você diz assim, é possível a mudança de um ser humano que vem registradamente se desenvolvendo dentro de uma corrupção de 7.500 anos, e me parece talvez que não tenha uma evolução natural, mas na educação. Você está trazendo ela para a educação, você está trazendo a ideia de que é possível, por meio de uma filosofia da educação, transformar o ser humano. Mas como que o direito participaria disso? O direito, o pessoal tem a impressão que é só um monte de norma que está lá, que você estuda processos, etc. E como é que você conduz o ser humano para uma nova identidade por meio do direito? Perfeito. Bom, realmente eu adiro a toda essa linha de pensamento que você trouxe. Em complemento, eu entendo que o ser humano definitivamente não nasce tábula rasa. Então, o ponto de partida daquilo que eu propus como uma das possíveis saídas a serem amadurecidas para fenômenos como a corrupção ou como a criminalidade em geral, né, que fenomenologicamente eles são muito parecidos, né? A corrupção não destoa tanto assim de outras coisas. Mas a gente já percebeu que a corrupção tem provas de que existe há 7.500 anos. Conjugado a isso, de que o ser humano não nasce tábula rasa, então, no mínimo, nós temos aí 7.500 anos de herança genética transgeracional de corrupção ou de qualquer outra coisa, para o bem ou para o mal, já na cabeça, no HD das pessoas. Eu sei que essa posição de que ninguém nasce tábula rasa tem as suas críticas, tanto no campo filosófico quanto no jurídico, mas foi a linha a qual eu me filiei. Mas a gente pode extrair um ponto positivo disso. Já que é transgeracional e não é tábula rasa, eu também não posso fazer o mesmo movimento transgeracional de transmissão de dados de maneira genética, hereditária, mas dentro de uma reprogramação positiva para aquilo que eu entendo que realmente seja algo positivo, algo benéfico, porque se deixar do jeito que está, vai ser só uma continuidade e um aperfeiçoamento daquilo que talvez seja visto como preponderantemente ruim. Eu posso fazer com que isso passe a ser o preponderantemente bom? Eu entendo que sim. Os caminhos que a gente pode usar para isso. Bom, educação. Tá, mas como que a gente faz através da educação? Tem vários estudos no campo da psicologia, dentre outros, de que reforços comportamentais reiterados, né, quase que levados à exaustão, que isso sim tem um potencial de direcionar, conduzir comportamentos. Isso porque tem algumas áreas do cérebro voltado para a parte de autocensura, autocrítica, que sendo estimuladas de uma determinada forma reiteradamente, ela vai adquirir sim camadas, filtros que na hora que o cérebro fizer algumas operações de custo-benefício, a pessoa vai optar por uma ou outra conduta. Então, esses reforços comportamentais positivos, eles têm sim essa virtude, não só para a geração que recebe o estímulo, mas também para que isso venha
se aperfeiçoando a cada geração. Esse é um dos pontos. A filosofia da linguagem, ela entra nesse circuito também. Né? Fica muito mais fácil convencer através de uma utilização adequada, racional, né? Fazendo uma boa escolha de filosofia da linguagem para realmente potencializar essas vias através da educação e do comportamento, do reforço comportamental. Além disso, a gente pode olhar, por exemplo, para a parte mais biológica. Se a gente sabe que, em última análise, esse crivo entre fazer ou não fazer algo que é reputado como certo ou errado, se isso depende de algumas operações mentais, que por sua vez exigem a boa formação de algumas estruturas mentais, tipo hipocampo, amígdalas cerebrais e por aí vai, então eu posso também otimizar uma disponibilização de nutrientes que são necessários para a formação e conservação dessas estruturas cerebrais. Então, se eu sei, por exemplo, que vitaminas do complexo B, B12, o magnésio, fósforo, se já há uma informação científica, uma constatação científica de que esses elementos são essenciais para a formação das estruturas cerebrais que são indispensáveis para a tomada de decisão, talvez se eu melhorar esse tipo de nutriente, eu vou ter pessoas mais adiante com uma capacidade melhor de se orientar e se posicionar de acordo com aquilo que, pelo menos no campo normativo, foi convencionado como certo ou errado. Então, veja, tem vários caminhos possíveis, parte de endocrinologia, parte hormonal. O hormônio está diretamente relacionado, em muitas situações, a comportamentos. Tem vários estudos que correlacionam a alguns índices hormonais, a delitos sexuais. Tem estudos que relacionam o hormônio a crime de corrupção. Já temos essas constatações científicas. E não fica tão difícil também da gente saber ou entender que quando a gente, por exemplo, está com mais fome, o nosso comportamento já muda. Agora, uma coisa é a gente falar que está com fome porque passou meia hora ou uma hora da nossa hora habitual de comer. E pessoas que passam semanas, dias, enfim, sem se alimentar. Será que isso não interfere no comportamento? Então, através dessas medidas de educação, de filosofia da linguagem, de disponibilização melhor de alguns nutrientes essenciais à formação de áreas extremamente essenciais no cérebro para a tomada de decisões, a gente vai tender, sim, a evitar que as pessoas venham a praticar o delito. E dentro dessa linha mais preventiva, quando a gente projeta isso de maneira transgeracional, pode ser que daqui a 7.500 anos, tal como a gente veio com uma herança negativa, a gente comece a virar a balança para o outro lado. Tudo bem, mas ninguém quer esperar 7.500 anos para uma solução. No niilismo aí, né? Exatamente. Mas nós temos que, em qualquer planejamento, pensar em algo um pouco mais imediato, algo paliativo e algo realmente mais perene, mais duradouro, até para gerações futuras. Senão a gente também começa a olhar como se o mundo fosse ser limitado à nossa geração. Não viesse mais ninguém depois da gente. A gente tem que preparar terreno também para quem está por vir. E a interferência do direito nisso tudo é que o direito, através das políticas públicas, políticas criminais, ele consegue, através das suas normas, dar as vias necessárias para tornar alguns posicionamentos mais cogentes para que as coisas direcionem para o rumo desejado. Então não teria nenhum impedimento, por exemplo, pegando essa linha mais da parte de alimentos, o direito olhar para algo do tipo as merendas escolares têm que ter uma oferta maior dos elementos A, B e C, das substâncias X e Y. O direito ele pode fazer isso e daí gerar um movimento para ser cumprido nessa direção. Orientar empresas, por exemplo, que nas refeições que eles oferecem para os seus funcionários, que eles também disponibilizem. Isso o campo normativo pode auxiliar nesse arcabouço para a formação de cultura.
A gente vê compliance, que é uma coisa super badalada aí de uns tempos para cá. Compliance, uma das vertentes é reforço positivo de comportamento. Toda hora tem um workshop do setor de compliance para reiterar as medidas, a fiscalização, o zelo, o cuidado, porque eles sabem que naturalmente o ser humano vai se acomodando e vai perdendo algumas coisas. Então a gente já tem alguns exemplos que demonstram que são saídas viáveis. A questão é, tem engajamento político para colocar isso em prática? Isso atende a quais grupos e desagrada a quais outros? Porque na tomada de decisão, primeiro a gente tem que enxergar que algo é um problema. Se não enxergarem que é um problema, fica como está. Depois que enxergou que é problema, existem soluções possíveis? Se sim, vamos ver qual é a viável. E depois disso tudo, se entendeu que é um problema, entendeu que tem uma solução, se realmente eu quero adotar aquela solução. Me parece que nós temos problema em todas essas etapas. Certo. Na hora de entender que é um problema, como falávamos há pouco, estamos nós dois aqui na frente. Se botar um número aqui 6 ou 9, quem está de um lado vai enxergar que é 6 e outra pessoa vai enxergar que é 9. Sem dúvida, isso parece muito a questão do budismo Huayan, né? Que já não existe mais na China, mas ele fala exatamente essa questão da perspectiva. Né? Pois é possível um número ao mesmo tempo ser 6 e 9? Me parece que não, mas tem alguém disposto a ir para o outro lado para que todos enxerguem da mesma posição se aquilo é 6 ou 9? Aí a gente volta a tudo que nós falamos agora há pouco. As pessoas mudam de orientação ao alvedrio político. Então, uma hora é problema, outra hora não é mais, porque o problema passou para o outro lado. Então, a gente não consegue elencar socialmente, coletivamente, o que é um problema de todos. Tudo é muito setorizado. Aí falta empatia, falta percepção, falta tudo. Depois, na hora de apontar as soluções, para alguns, as soluções são extremistas. Pega aquele grupo que eu não gosto, aquele grupo que é indesejado, extermina todo mundo e ponto. E ainda que seja essa solução drástica, quem é que quer fazer? Quem quer ser o executor disso? Me parece que alguns governos mais radicais, a expectativa de algumas pessoas era que aquele radicalismo fosse justamente para dizimar o grupo de opositores. Aí quando aquele governante não faz, não promove aquilo, as pessoas ficam frustradas. Então me parece que nos 3 níveis, né, multifatoriais, bem simplificado, né, para tomada de decisão, nós temos problemas crônicos nas 3 etapas. Eu agradeço muito a sua presença aqui comigo, nessa conversa. Foi excelente. E vamos marcar um próximo podcast para a gente falar sobre as questões de intercrimes, direito penal, karma e a concepção budista e a concepção católica também, sobre as questões ligadas a vícios, pecados e assim por diante. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Para mim foi um prazer enorme e foi excelente. De coração, estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigado.